Olá! Hoje eu quero falar para vocês de um livro muito interessante que certamente vai mudar a cabeça de vocês sobre o que foi o Renascimento. Esse livro se chama O Artista, o Filósofo e o Guerreiro. Eu vou deixar para vocês o link depois e eu quero colocar para vocês um pouco da magia que eu senti ao descobrir o Renascimento. Eu sempre olhei para o Renascimento, apesar de as pessoas falarem muito sobre esse período, né, que teve Michelangelo, teve Leonardo da Vinci, teve várias figuras importantes como Maquiavel. Eu sempre olhei para esse período como um período assim muito atrasado, como se tivesse muita coisa para aprender e nunca entendia direito por que o pessoal fazia tanto alarde sobre esse período. Ignorância minha, que eu não tenho nenhum problema de reconhecer, por um motivo simples. Porque é muito legal quando você ignora algo e quando você aprende, a luz que aquilo traz é realmente transformadora. Então, por eu me sentir assim e já ter conversado com muita gente que se sentia assim, eu quero falar para vocês um pouco desse livro. Eu vou, na verdade, falar um eixo muito interessante deles e depois a leitura vocês podem fazer no seu tempo. Esse livro ele trabalha com um período ali que vai segunda metade do século XV. Então a gente está falando ali 1450 até início do século XVI, ali 1500 e alguma coisa. E as três principais personagens, o artista, o filósofo e o guerreiro, são figuras muito conhecidas. O artista é o Leonardo da Vinci, o filósofo é o Nicolau Maquiavel, e o guerreiro é o Cesare Borgia, que recentemente teve até o seriado feito por uma dessas produtoras bem famosas, um seriado bem famoso. Eu nunca vi o seriado, tá? Mas certamente deve ser muito interessante se você quiser compreender alguns detalhes. Por quê? Nessa época, gente, a gente tem aquilo que ficou conhecido como a querela das investiduras. Sabe aquela coisa que você tem que decorar lá quando você está no colégio? Mas a querela das investiduras é essencialmente a simonia também, que é quando o poder político começou a se apoderar da igreja, que era o grande poder, né, que guiava ali as sociedades, né, a estrutura social era muito influenciada pela igreja. E aí o poder secular, que é o poder dos homens, começou a usar a igreja para impor o seu poder. Então Roma era uma cidade satélite. A gente está falando da Itália naquela época, que não era um país unificado. Ela era um conjunto de cidades muito poderosas. A gente tem Veneza, tem Florença, tem Roma, né, Milão. E essas cidades elas eram independentes. Então vamos lembrar que a gente veio do feudalismo, né, em que o Império Romano se dissolveu em pequeninas unidades políticas, com seus agrupamentos ali políticos, né, as suas estruturas sociais bastante enrijecidas. E isso foi evoluindo, né, com o tempo para a formação dos estados nacionais. Mas antes de formar estados nacionais com reis e tal, a gente tem esses pequenos agrupamentos, que na Itália se formou, né, dessa maneira aí com essas grandes cidades. Muito bem, o período trata de, o período em questão aqui, ele cobre um momento chave de tudo aquilo que a gente conhece por estratégia militar, por arquitetura e arte, e finalmente ciência política, porque é nesse período que o Maquiavel vai escrever O Príncipe. Em termos da arquitetura e da arte, a gente tem o Leonardo da Vinci, temos o Michelangelo, temos vários outros artistas que na época se concentravam em Florença, né? Você tinha os colégios ali de artes e de filosofia, né? De várias das ciências em geral. Então a gente não pode esquecer que a gente está falando, né, no berço da modernidade. A gente está falando ali no início da vida moderna, que é o finalzinho do século XV, início do século XVI. Então os historiadores aqui me perdoem, tá, se eu estiver cometendo algumas imprecisões, tal, porque isso eu estou falando como alguém que ficou maravilhado pelo livro. Eu estou aqui querendo estimular as pessoas a lerem, tá? Eu não sou historiador, não tenho um domínio sobre esses conhecimentos, mas eu me vi completamente envolvido pela leitura e eu acho que vocês também vão ficar. Então, o livro trata essencialmente de um momento ali, um período de acho que 10, 15 anos, em que nós tínhamos o Papa, até me esqueci agora o nome do Papa, eu não lembro se era Pio XII, agora eu não lembro qual que era o nome efetivamente do Papa. Mas o Papa ele tinha vários filhos, porque na época, como o Papa comprava, né, a pessoa comprava a investidura de Papa porque ela tinha poder político,
Então eles tinham, né, uma série de relações seculares, e o Cesare Borgia, ele era filho do Papa. E o Papa, né, o papado, que ficava em Roma, era um poder político. E nisso, Cesare Borgia começa a querer expandir o poderio de Roma, e aí sempre eles tinham a ideia, não, porque nós vamos usar isso para unificar, né, como Alexandre Magno, pega esses grandes imperadores, eu quero criar um único império e tal. Então eles queriam ampliar o poder de Roma, e ninguém melhor do que o Cesare Borgia, que era um sujeito absolutamente maníaco pelo poder, tinha, ao longo do livro eles contam a relação incrivelmente problemática que ele tinha com a irmã, ele era apaixonado pela irmã, só que a irmã, eles não conseguiam resolver essa questão incestuosa, e ele passa a vida, né, matando, perseguindo os namorados da irmã, porque ele não aceitava que a irmã tivesse relacionamento com outros homens. Nenhum homem estava à altura dela, a não ser ele. Então é uma mente, assim, pelo que o livro mostra, bastante perturbada. E o Cesare Borgia, que é o guerreiro, ele vai então expandindo ali o domínio dele, e ele vai invadindo as cidades, tal, ele ocupa. Então, em geral, ele tinha um método que ele parava na frente da cidade e pedia para a cidade se render, que é o método, né, milenar, tradicional de como se ocupa um lugar. Chega lá, põe o exército, fala, e aí, vai querer? Vai querer brigar? Não quer? Então beleza, se rende, eu entro aí, ocupo e você atende às minhas regras. Que geralmente envolvia uma série de violências, tributações agressivas e tal. Mas isso a gente pode falar em um outro momento. Muito bem. Cesare Borgia então chega em Florença, e a única cidade que ele não tinha conseguido conquistar, cidades maiores assim, era Florença. Cesare Borgia chega na divisa, ali na entrada de Florença, que tinha, né, uma proteção, ali todas essas cidades tinham proteções, né, fortificações, e ele então avisa, pessoal, olha, eu vou invadir, se vocês não vierem aqui conversar comigo. Muito bem, quem que vai conversar com ele? O diplomata da cidade. Quem que é? Nicolau Maquiavel. Então Maquiavel vai conversar com o Cesare Borgia. Borgia fala, olha, eu vou entrar, não tem jeito. Pessoal, estou resumindo demais a história, só para vocês terem ideia aí do enredo. E aí o Maquiavel fala, olha, a gente não vai se render, mas a gente pode fazer uma negociação com você. Tem um sujeito meio doido aqui, é um cara genial, ele faz um monte de geringonça, ele tem uns projetos de uns objetos aqui, ele é arquiteto e tal, e eu posso então emprestar os serviços dele em nome da cidade para que você então não nos invada. Quem que é esse sujeito? É o Da Vinci. Então Maquiavel, aí eu não lembro se ele chega a conhecer o Da Vinci ou não, mas enfim, ele faz uma negociação em que ele cede os serviços do Da Vinci para o Cesare Borgia, aí o Da Vinci vai para Milão, vai para outras cidades construir as fortificações do Cesare Borgia. Porque ele tinha esse conhecimento avançado, né, de arquitetura, ele adorava, né, fazer construções militares e tal. Então, o Da Vinci vai, né, meio que salvar a cidade da invasão, né, dos exércitos ali do Cesare Borgia, e nesse caminho ele leva um grande amigo dele. E o grande amigo dele se chama Luca Pacioli. Quem é Luca Pacioli? É o criador do método veneziano de partidas dobradas, o que a gente conhece hoje por contabilidade. Em 1494, o Luca Pacioli lança um livro, que é um livro muito famoso até hoje, que é onde ele explica o método veneziano, que era o que os comerciantes de Veneza, na época que eles foram expandir em direção lá ao que hoje é a Turquia, como eles tinham muitos negócios distantes, eles tiveram que desenvolver um método de acompanhamento dos negócios. E esse método implicava você, então, tudo que colocar numa coluna, que seria o crédito, você tem que colocar o mesmo valor do outro lado, que é o débito. Esses valores têm que bater. Isso mais tarde, na química, veio ser chamado de nada se perde, né? Nada se ganha, tudo se transforma. Ou seja, a ideia de que há um equilíbrio entre as partes, que inclusive, aí eu não tenho certeza, mas o Lavoisier até chegou a utilizar na química, né, para fazer as transformações. Os lados dos compostos têm que ser igual ao lado do resultado em termos de massa. Tá? E isso tem muito a ver com esse princípio do equilíbrio, que é algo que os chineses já tinham sacado há muito tempo, né, a noção de equação, por isso equalizar, né, equação, os dois lados são iguais, com diferentes causas, né, diferentes variáveis ali atuando. Mas muito bem, esse é o Luca Pacioli, o grande amigo do Leonardo da Vinci.
E nessa viagem, o Da Vinci tinha um namoradinho, ele, né, até hoje tem pesquisa sobre isso, o Da Vinci era homossexual, a gente não sabe se ele era homossexual ou bissexual, mas ele tinha, e era bem comum à época, um assistente muito novinho, né, e esse assistente era a paixão da vida do Da Vinci. O Da Vinci escrevia cartas para ele, né, contava, até hoje a gente não sabe, a gente imagina que era um amor platônico. Eu pelo menos não tenho notícias de pesquisas que demonstrassem nada além disso. Mas o Da Vinci era apaixonado por esse rapaz, e os três então saíram viajando. E nessa viagem em direção a Milão, se eu não me engano, onde o Da Vinci iria trabalhar para o Cesare Borgia, ali fazer alguma fortificação, eles param para dormir no caminho, e o Da Vinci, nesse dia, ele vê uma paisagem fantástica, e ele decide copiar a paisagem e desenhar. Pois bem, é essa paisagem que está no fundo da Mona Lisa. É a paisagem que o Da Vinci viu a caminho de uma cidade na qual ele iria trabalhar para o Cesare Borgia, cujo serviço foi negociado pelo Maquiavel, em que ele estava com o Luca Pacioli, o criador da contabilidade, e essa paisagem foi parar no fundo da obra mais conhecida e mais famosa do Leonardo da Vinci. Então esse livro ele é muito interessante, ele é riquíssimo e mostra pra gente um pouco a importância daquela época. E aí eu poderia falar um pouquinho mais, mas eu vou apenas finalizar para vocês entenderem quem era o Luca Pacioli, por que ele é tão importante. O Luca Pacioli ele veio de uma cidadezinha ali bem perto de Florença, agora me fugiu o nome da cidade, e ele teve o aprendizado dele de geometria, né, de matemática, com um grande artista da época, que tinha desenvolvido, agora me fugiu o nome dele, mas depois eu coloco aqui para vocês, o livro trabalha bastante isso. Este artista ele desenvolveu a noção de perspectiva. O que é perspectiva? É você numa tela plana, você conseguir desenhar a noção de fundo. Aí você deve falar, por que isso é importante? Porque esse é o berço da aplicação de uma série de princípios da geometria analítica, né, das matemáticas. Então Luca Pacioli, ele era o quê? Ele era matemático. Só que o único lugar onde você tinha na época para estudar, para fazer da sua vida uma dedicação aos estudos, era a igreja. Então ele era um frade, né? E como frade ele pôde desenvolver uma série de estudos de geometria. Dentre esses estudos se encontra, né, esse livro que ele organiza o conhecimento dos venezianos sobre as partidas dobradas. E adivinha quem fazia os desenhos do Luca Pacioli nos livros de geometria dele? O Da Vinci. Então o Da Vinci era um grande amigo do criador da contabilidade. E aí depois, outro dia, eu vou vir falar de um outro livro que conta a história das partidas dobradas, em que tem uma riqueza de detalhes muito maior sobre essa relação entre o Da Vinci e o Luca Pacioli. Tá? Então fica aí a dica para vocês, o artista, o filósofo e o guerreiro, um livro imperdível. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Infelizmente eu acho que ainda não tem uma tradução desse livro, mas é bem possível que em breve tenha. E se tiver a tradução eu já deixo aqui disponível para vocês. Então esse foi mais um episódio aqui do nosso amontoado de palavras, para vocês ficarem antenados naquilo que tem de divertido, no que a gente pode aprender, né, refletindo sobre história, sobre economia e o que mais vier. Um grande abraço!